Eu tenho falado nessas semanas a respeito de conhecer as Escrituras. Hoje o Brandão e Eliette ministraram aqui que Jesus diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, fluirão rios de água viva do seu interior. Então, pelo fato do Natan estar com seus olhos vendados, ele não estava conhecendo essa Escritura, vamos dizer assim, apenas uma ilustração, né? Apenas uma brincadeira. E muitas vezes nós, por não conhecer as Escrituras e com a melhor das intenções, erramos. Por isso que Deus deixou esse livro para nós. A Bíblia Sagrada não é um livro comum. Ela representa, ela expressa a vontade de Deus para a terra, para a humanidade. Ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Cerca de 40 homens escreveram este livro. Esse livro foi e é perseguido até hoje. Tentaram de todas as formas que esse livro desaparecesse. Ele foi queimado em muitas sociedades. Ele foi perseguido demais, porque o nosso adversário não queria que ele chegasse até nós. Mas Deus é soberano, poderoso e não permitiu que isso acontecesse. E esse livro chegou até nós, até os nossos dias. E nele nós encontramos as palavras de Deus. Aquilo que Deus tem no seu coração, no coração dele, ao nosso respeito. Então, quando eu não conheço as Escrituras, eu tomo decisões erradas, eu ando em caminhos errados. E muita gente boa, de boas intenções, segue um caminho contrário à vontade de Deus. A gente escuta muito a seguinte frase: eu acho que deve ser assim, eu acho que tal coisa é assim. Esse é um grande perigo, porque eu acho traz um pensamento próprio. Mas o que Deus quer a aquele respeito? Porque Deus não acha nada. Deus, ele diz e é a palavra final. Na Bíblia você vai encontrar histórias, você vai encontrar exemplos de pessoas que erraram, você vai encontrar a história dos reis de Israel. Nem tudo é revelação divina, como eu já falei, muitas coisas são históricas, mas a Bíblia não está preocupada em ser um livro histórico, um livro científico. Ela se preocupa em trazer para nós a revelação de Deus para o seu povo, Israel, e para a sua igreja, os cristãos. E nós encontramos isso na palavra de Deus. Então, quando nós cremos e fazemos as coisas segundo diz as Escrituras, de acordo com o que ela diz, nós acertamos. E ainda que a gente erre, você sabe que é contrário à palavra de Deus e à esperança do arrependimento, e você volta atrás naquele princípio que você fazia. Então, cuidado, tem gente que descarta a Bíblia, como eu descartei por muitos anos, antes de me converter. Eu dizia que isso era apenas mais um livro, e dizia que era um livro muito chato, inclusive. Dizia que era um livro que não tinha importância para mim. Só que eu nunca tinha lido. Eu nunca tinha me aproximado dele. Então leia a palavra de Deus e faça dela um espelho para a sua vida. Procure nela as respostas, porque nela nós encontramos as respostas. E dia 10 de março eu iniciei uma ministração sobre uns conselhos que a mãe de um rei, do rei Lemuel, eu disse inclusive que esse rei não se sabe, não tem nenhum rei de Israel com esse nome, mas está no livro de Provérbios, capítulo 31, e a mãe desse rei trouxe conselhos muito sábios para ele seguir. E ali, ele seguindo aqueles conselhos, ele seria um rei bem sucedido. Então lá fala de obra social, lá fala de encontrar uma mulher para casar, lá fala a respeito do uso de bebidas alcoólicas, lá fala sobre ouvir, o conselho da sua mãe, lá fala, são 4 coisas, logo no comecinho, não estou me recordando agora, mas enfim, se nós basearmos as nossas decisões no que a Bíblia diz, nós não vamos errar. Então, tem muito daquele negócio, o que pode e o que não pode. Então é nessa linha que nós estamos indo. Na semana passada, ministrei aqui a 2ª carta de Pedro no capítulo 3, onde ele fala muito a respeito de nós seguirmos as palavras dos profetas, Dei uma introdução aqui a respeito da importância de não sermos levados pelo erro, porque isso vai trazer destruição para a nossa vida, de nós termos uma doutrina certeira,
né? Por que eu faço aquilo? Falei sobre dogmas, que muita gente carrega dogmas. O que é dogma? Dogma é uma lei criada por homens para estabelecer algum princípio, mas não tem base bíblica. Isso é um dogma. E dentro da igreja evangélica existem dogmas, e nós temos que tomar cuidado, porque senão a gente peca ao criar dogmas, coisas que a Bíblia não diz, e a gente diz, não, mas eu acho que tem que ser assim. E falei, se a gente tiver dogma aqui, a gente precisa se consertar, pedir perdão e voltar atrás, porque dogma, ele sempre foi negativo, ele sempre afastou as pessoas de Deus. Deus já deixou nas Escrituras toda a instrução que a gente precisa. E quando a gente cria dogma, a gente acaba se colocando acima da autoridade das Escrituras e começa a criar leis de homens. Jesus criticou fortemente aos fariseus, dizendo que eles criavam leis pesadas, que ninguém conseguia carregar, e eles nem com o dedinho queriam empurrar. Então a maioria dos criadores de dogmas, eles não seguem aquele princípio, mas eles colocam peso nas costas das pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado, pai, mãe, como você cria seus filhos, nós pastores, todos os líderes, todo mundo que exerce algum tipo de autoridade, e também você na sua própria vida, não criar princípios que não estão registrados na palavra de Deus. Na palavra de Deus você encontra tudo que você precisa para a tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Oh, glória. Os irmãos estão acordados hoje. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então ele disse para aqueles homens que achavam que as pessoas se casavam aqui na terra, depois iam para o céu, e havia um casamento eterno, que lá no céu se encontrariam com a sua esposa. E eles colocam Jesus ali numa cilada, dizendo que aquela mulher havia casado, hipoteticamente, com 7 homens que iam morrendo, e ela ia casando com o próximo. Lá no céu ela seria mulher de quem? Então não há, Jesus falou que no céu ninguém se casa. No céu os seres serão assexuados, não haverá união carnal no céu, seremos seres espirituais. E ele fala: vocês estão muito enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras com E maiúsculo, Escrituras. Ou seja, Jesus dizia, o Antigo Testamento, toda a lei e os profetas, vocês estudassem, fariseus e escribas da lei, vocês saberiam as coisas e não errariam. E o poder de Deus, que também está disponível para nós, através do Espírito Santo, que nos unge, nos capacita a fazer as coisas e a compreender as coisas. Pedro, na sua segunda carta, que eu li semana passada, apenas o versículo 1 e o 2, diz assim, capítulo 3 de 2 Pedro 1 e 2 diz assim: amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem, agora ele vai falar, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então ele diz: olhem e se lembrem das Escrituras, dos rolos de pergaminhos que vocês têm em mãos, de Gênesis até Malaquias, que é o Antigo Testamento, palavras que os profetas disseram, muitas já se cumpriram, muitas ainda vão se cumprir. E havia nessa época, porque ele escreve essa segunda carta? Porque havia nessa época, dentro da igreja, falsos mestres, e um falso profeta já é terrível. Ele traz uma profecia ali terrível. Um falso mestre é pior ainda, porque ele doutrina. Ele doutrinar é transformar o entendimento de alguém para ir para algum determinado lado. Então ele muda o pensamento das pessoas e leva elas para aquele lado. Nós temos uma grande responsabilidade aqui de doutrinar vocês. E os pastores todos vamos prestar contas a Deus se nós doutrinarmos vocês para uma direção errada, porque isso pode levá-los à morte física, espiritual, familiar, morte em todas as áreas. Então é um perigo
gravíssimo, um falso mestre. E ele escreve essa carta. Esses falsos mestres estavam dizendo que Jesus não ia voltar coisa nenhuma, que não voltou até hoje, então não vai voltar mais. Isso é balela, isso não vai acontecer. E Pedro diz para eles: não, Jesus volta sim, ainda que alguns a tenham por tardia a sua volta, ele porém virá. Por que ele está demorando? Aparentemente demorando, porque ele não quer que nenhum se perca, mas antes que todos venham ao conhecimento da verdade. Então a Bíblia diz que Deus, ele é longânimo. Fala assim: longo ânimo. Por isso que eu e você ainda não caiu um fogo do céu que não é o santo para nos consumir, porque ele é longânimo. Ele olha: meu filho está errando de novo, olha, meu filho, já avisei você. E Deus abençoa, e Deus ajuda, e Deus melhora, e Deus te conserta, e Deus te puxa, e Deus manda uma luta, uma prova, Deus manda, e você uma hora aprende, porque Deus é longânimo. Tem uma hora que acaba. Longo ânimo significa ânimo infinito. O ânimo acaba, mas é longo. Então Deus, ele está trabalhando na humanidade. Deus está trabalhando na sua casa, na sua vida. Aproveite todo tipo de ensinamento que você recebe e aplique, porque a Bíblia fala para a gente não ser ouvinte o quê? Esquecido. Meus irmãos, quantas palavras nós temos ouvido aqui, quantas mensagens baseadas na Escritura nós temos ouvido aqui nesses anos. Nós temos bagagem para salvar o mundo todo, de acordo com a Escritura pregada. Então ele fala para nós, ele fala: quero despertar com essas lembranças a mente sincera, porque ele sabia que aquelas ovelhas, elas eram sinceras. E eu sei, nós pastores sabemos que vocês são sinceros, amém? Vocês não estão aqui de brincadeira, vocês não estão aqui porque não tinha nada para fazer nesse domingo, de um clima agradável, que você podia estar no Parque Vila Lobos, andando de bicicleta. Deus sabe que você não está aqui à toa. Deus conhece o seu coração e a sua sinceridade. Mas às vezes nós nos esquecemos das palavras que Deus falou, e a gente está aqui para lembrar. A primeira pessoa que está lembrando disso sou eu mesmo. Eu preciso me lembrar constantemente das palavras do Senhor. Então lembre-se, a palavra de Deus, ela tem a resposta final. Pergunta para o seu irmão: o que pode e o que não pode? Fala assim: vai ler a Bíblia, crente? Abre comigo aí a carta aos Hebreus, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Capítulo 5. Essa pergunta pode fazer, não tem problema, mas geralmente ela vem de uma pessoa ingênua, de ingenuidade, o que pode e o que não pode. É uma pergunta que geralmente criança precisa da resposta. E Hebreus capítulo 5, achou aí? 5, e o verso 11, fala assim: quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, a primeira coisa para nós entendermos, a Bíblia, ela diz que nós precisamos crescer
precisamos nos esforçar, porque na Bíblia que eu li aqui, que é a que você tem aí, versículo 14, fala que adulto se tornou sólido, se tornaram, tem discernimento de espíritos, porque fizeram exercício constante. Exercício constante, a necessidade de você se exercitar. O teu cérebro é um músculo e o teu coração é um músculo, né? Cérebro não é músculo, não, mas é só uma ilustração. Antes que os cientistas aí me condenem. O cérebro, ele precisa de exercício para ele se aprimorar, e espiritualmente também. Se eu não oro, se eu não jejuo, se eu não faço as práticas espirituais que dão trabalho, eu me torno uma pessoa sem discernimento. E é onde a gente cai no engano. E aí fica naquela do que pode, do que não pode, acaba fazendo na rebeldia ou na dúvida e acaba cometendo falhas. Eu ainda estou sendo genérico, mas nós vamos entrar em doutrinas, talvez ainda não hoje, mas nós vamos definitivamente doutrinar a igreja, não que ela não tenha sido, mas reavivando isso. O que a Bíblia diz a respeito de divórcio e novo casamento? O que a Bíblia diz a respeito de tatuagens e piercings? O que a Bíblia diz a respeito de bebida alcoólica? O que a Bíblia diz a respeito de diversos assuntos, sensualidade e por aí afora. Nós vamos entrar assunto por assunto e nós vamos ter um alinhamento de visão. Ninguém mais vai ficar na dúvida do que pode e do que não pode, porque em nome de Jesus entre nós não tem mais criança, amém? Amém. Vamos exercitar a nossa fé. E eu quero dizer uma coisa: nenhum dos pastores aqui é o dono da verdade. Nós temos na mão a verdade, mas nós a interpretamos e passamos. Nós não somos os donos da verdade. Nós vamos passar aquilo que nós cremos que encontramos na palavra do Senhor. Então, como nós não estamos entre crianças, mas pessoas maduras que têm desejo de crescer, nós vamos ouvir a instrução bíblica e vamos dobrar o nosso coração a ela. Se a Bíblia diz, não há discussão. Não tem o que eu acho ou o que o outro acha. Se a coisa não está clara, haverá um princípio, sempre, que a Bíblia traz para nós. Que eu já preguei sobre isso aqui. Qual é o princípio que norteia a nossa vida? Quem lembra? Tá vendo? A gente precisa pregar muitas vezes mesmo. Mesma coisa. Paz? Não, mas não foi esse. Esse é bom também, mas não foi esse. Tem um princípio que está dentro dos 2 mandamentos maiores. É o amor. Então o amor, ele está acima de tudo. Então o princípio mais fundamental que a Bíblia traz para nós é que tudo deve ser feito com o objetivo de amar. Se aquela minha ação, aquela minha atitude não demonstra amor, eu não estou cumprindo o que a Escritura diz. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então aquilo que eu não quero que façam para mim, eu não devo fazer para ninguém. Então a Bíblia, ela te traz um alimento sólido para que no exercício constante você tenha discernimento e saiba como escolher entre o bem e o mal, entre o que pode e o que não pode. Alguém poderia dizer que o apóstolo Paulo é um idólatra, quando de repente ele está num lugar chamado Areópago, onde tem vários altares idólatras. Já foi pregado aqui sobre isso várias vezes, Atos capítulo 17. E um dos altares está escrito ao Deus desconhecido, e ele prega Jesus apontando para aquele altar. Alguém com discernimento de espíritos como esse homem soube usar de uma situação em que ele estava inserido, e isso não veio de uma direção do presbitério da igreja. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e com discernimento. Ele não pecou ao usar aquele altar. Ele usou de estratégia e trouxe para si pessoas para ouvirem a verdade da palavra de Deus. É aí que está o X da questão. Nós entendermos que se eu não violo nenhum princípio bíblico, o discernimento de espíritos vai ser dado para você.
quando você se exercita nas Escrituras, no poder de Deus, na oração, no jejum, na comunhão, no serviço a Deus, o Senhor vai te usar e vai te dar essa capacitação. Continua em Hebreus, não fecha não. Hebreus, ele continua falando para nós sobre o incentivo de nós avançarmos. No capítulo 6, a partir do verso 1, ele nos incentiva a deixar os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, número 1, da fé em Deus, número 2, da instrução a respeito de batismos, número 3, da imposição de mãos, número 4, da ressurreição dos mortos, número 5, e do juízo eterno, número 6. Ele fala 6 coisas aqui que precisam estar claras para nós. Sem essa base, não há como prosseguir. Ele falou, precisamos avançar, vamos deixar esses ensinos elementares. Ou seja, isso tem que estar, eu tenho que ter passado nessa prova e ter entendimento. Do primeiro tópico, ele envolve muito essa questão de... o tema da mensagem, só para ficar mais claro para vocês, é sobre costumes e usos e costumes, coisas da cultura, do nosso dia a dia. A Bíblia ela não legisla em lugar nenhum a respeito de televisão, de internet, nem profeticamente, claramente a esse respeito. Porque a Bíblia ela não tem um vínculo cultural. Então, o que acontece? A igreja precisa de discernimento para entender que existem atos da cultura em que eu estou inserido que me conduzem à morte. É isso que ele quer dizer. Fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte. Tanto aqueles atos que a Bíblia registra como sendo violações da lei de Deus e que nos levam à morte, quanto ao contexto social que nós vivemos. Então, no Brasil, existe uma cultura diferente da Europa, da África, da Austrália, da Indonésia, dos Estados Unidos, da América Latina. Existem culturas diferentes, e dentro dessa cultura diferente, eu tenho o princípio básico da palavra de Deus, que nunca vai ser ultrapassado, e eu vou saber que tem coisa que é um ato que conduz à morte, e é onde entra o discernimento do Espírito Santo. Por isso que é tão complexa essa questão, onde a Bíblia é clara. Alguém tem dúvida que para ir para o céu você precisa receber Jesus como teu Senhor e Salvador? A Bíblia é clara quanto a isso? A Bíblia é clara que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados? A Bíblia é clara que Ele foi até o inferno no nosso lugar? Mas a Bíblia é clara que Ele saiu de lá? E a Bíblia é clara que Ele ressuscitou dos mortos? A Bíblia é clara que Ele subiu ao céu? Está sentado à direita de Deus Pai? A Bíblia é clara que Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Então não tem discussão quanto a isso. A Bíblia é clara que Ele enviou o Espírito Santo para conduzir a igreja? Não tem discussão. Pode ter uma divergência aí. O Espírito Santo age assim, ou age assado, né? Era para aquela época, é para essa época. Falar em línguas pode, falar em línguas não pode. Coisas, detalhes que não interferem na nossa salvação. Mas a Bíblia é clara nos princípios mais importantes. Mas eu já percebi que aonde as igrejas racham, onde as pessoas se dividem, são nos atos que conduzem à morte. Coisas elementares do nosso dia a dia, que a Bíblia chama de básico. Quando eu coloco o meu eu acima das outras pessoas, o ego acima das outras pessoas, geralmente é onde a gente erra nisso. Eu quero satisfazer o meu prazer, eu quero satisfazer a minha carne, eu não me importo com as pessoas, e acabo matando as pessoas por causa da liberdade que Cristo me deu. Isso é um ato que conduz à morte, e é bastante subjetivo em muitas questões. E se tem uma coisa que nosso adversário é especialista, é em maquiar pecado. Ele maqueia.
Ele coloca de um jeitinho diferente. Aí ele traz agora com uma nova roupagem. Ele agora repagina, são as palavras do momento, né? Nova roupagem, repaginar, que mais? Ressignificar, essa aí que eu queria lembrar. Ressignificação, reconstrução, mas por trás é podre. Então eu tenho um princípio básico da palavra do Senhor, que é o amor. E muitas coisas a Bíblia é bem clara a esse respeito. Então toma cuidado nas suas decisões, porque isso é fundamento básico. Atos que conduzem à morte. Ele fala de fé em Deus. Não há o que se dizer. Ou eu creio, ou eu não creio. Jesus falou que se a minha fé for do tamanho de um grão de mostarda, um monte é transportado de um lado para o outro. Figurativamente ele quer dizer. Então não tem essa, ou eu creio ou não creio. Não tem meia fé. Não tem mais ou menos. Ou eu creio ou não creio. Fé em Deus. O que Deus disse é a verdade, ponto final. Como um filho pequeno que geralmente confia, isso é bem normal, ele confia no pai e na mãe. Ele não pergunta se vai ter comida amanhã. Não acontece. Ele geralmente espera chegar amanhã, sem questionar. Ele confia que o papai, que a mamãe vai mantê-lo. Ele não tem dúvida. Não tem, porque ele crê. Essa fé que nós temos que ter em Deus, de crer que Jesus cuida de nós, de que o que Ele fez não foi uma obra isolada e que não vai nos alcançar. Ela nos alcançou e vai completar essa obra e vai nos levar para o céu. Creia, isso é elementar, é básico. Não tenha dúvidas do que Deus fez por você. Imposição de batismos, ele fala que isso também é muito básico. A pessoa tem que vir para a igreja, se arrepender dos seus pecados, se batizar publicamente, declarando que ela recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. É uma demonstração daquilo que está no seu coração, ela faz publicamente. É uma doutrina elementar. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, diz a palavra do Senhor. Então, se a pessoa recebeu Jesus, não teve tempo de se batizar ou foi impedida, morreu, vai para o céu. Mas se ela tem oportunidade e ela não se batiza, a Bíblia diz que é para ser batizado. Então ela está violando um princípio. E batismo no Espírito Santo também, a necessidade de nós buscarmos, sermos cheios do Espírito Santo. Essa também é uma doutrina que nós vamos tratar aqui. Porque há um pensamento, um entendimento que nós temos, e aquilo que eu falei, algumas igrejas podem pensar diferente, mas nós precisamos deixar isso claro entre nós para que não haja dúvida. Falar em línguas, não falar em línguas, dons disso, dons daquilo, vamos trazer também. Então a doutrina a respeito de batismos, ela é básica. Nós temos que ter isso na ponta da língua. Doutrina da imposição de mãos. Nós já falamos algumas vezes e falo de novo. Não deixa ninguém pôr a mão na sua cabeça. Se você não conhece aquela pessoa, porque a imposição de mãos, biblicamente a gente percebe que ela traz uma unção, ela traz algo daquela pessoa para outra pessoa. Então quando eu imponho as mãos sobre o meu filho, minha filha, eu estou os abençoando e de mim está saindo algo e entrando neles. Então quando alguém põe a mão na sua cabeça, numa oração, em algum momento, ela está transferindo algo. Então perceba quem é essa pessoa. Às vezes está orando uns pelos outros, lá na célula, aqui na igreja, e a pessoa vem com a mão na sua cabeça, delicadamente você tira a mão e põe a mão dela no seu ombro. Se não for um pastor, se não for o seu líder. Imposição de mãos. E também, imposição de mãos significa envio para ministério. Quando você entende que você foi chamado, isso é básico, elementar. Não para ficar só sentado no banco, mas que você precisa de ser enviado. Precisa ser enviado pelo presbitério da igreja. A igreja tem que ver em você a disponibilidade, impor as mãos e te enviar para uma missão. Missão local, missão transcultural, missão dentro da igreja. Não importa, a imposição de mãos tem que estar clara no seu coração também.
Havia uma doutrina também confusa na época da ressurreição dos mortos. Então, alguma linha de pensamento dizia que não havia ressurreição, outra linha dizia que havia ressurreição. Se não me engano, o saduceu não acreditava e fariseu acreditava na ressurreição e várias outras também. Então, isso tem que estar claro para nós, irmãos. Esse corpo aqui vai virar pó e nós vamos ressuscitar num corpo glorioso, que não vai ficar doente, que não vai ter mais a tendência ao pecado. Estaremos com o Senhor num novo corpo. Doutrina elementar da igreja, ressurreição dos mortos, está claro? E do juízo eterno, ou seja, não brinca não, que vai chegar o dia da prestação de contas. Eclesiastes fala assim: jovem, faça tudo o que passa pelo teu coração. Se eu parar aqui, vai sair todo mundo feliz, né? Só que ele continua: mas lembre-se que você dará conta a Deus de tudo que você fizer. Liberdade traz responsabilidade. E não é diferente para a igreja. Igreja, o Espírito Santo te dá liberdade. Nós temos liberdade em Cristo. Só que lembre-se de uma coisa: nós vamos prestar conta a Deus de tudo o que nós fizemos com essa liberdade. Entendeu? Então, juízo eterno, chegará o dia da prestação de contas. Isso tem que estar claro no nosso coração. Deus não tem nenhum prazer em condenar, nenhum. Só que a Bíblia diz que um dia Ele será o juiz e vai executar o juízo sobre todo aquele que se esqueceu de Deus. Isso se manifesta no inferno, e depois o inferno inteiro vai ser lançado numa coisa chamada lago de fogo, que esta é a segunda morte. E também haverá um juízo da igreja, onde a igreja vai ser julgada pelos seus atos. Aí não é julgamento para condenação, é julgamento para premiação, onde a Bíblia fala que os galardões, os presentes de Deus serão dados também. Então, trabalhe pensando que haverá o dia da prestação de contas. Romanos capítulo 6 e verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário, o final, o julgamento. Então, tanto para aquele que vive na presença de Deus, quanto para aquele que não vive, haverá o dia da prestação de contas. Hebreus 6, aqui avançando, versículo 9. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Trocando em miúdos, quando a gente é negligente, você sabe o que deve ser feito, mas não faz. Quando a gente deixa para lá, quando a preguicinha toma conta, quando a nossa vontade é maior do que a vontade de Deus, a gente perde as promessas, em que fala que aquele que permanece recebe a herança prometida, recebe aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Então permaneça firme, porque a Bíblia é muito forte nessas questões. Deus, Ele não deixou dúvida quanto a isso. Lá em Ezequiel, se não me falha a memória, diz que Ezequiel 33, eu acho, diz que se um ímpio viveu 50 anos da sua vida toda na impiedade, não adorou a Deus, foi idólatra, foi um pecador, mas no final da sua vida ele se converte, Deus não levará em conta todo o período de pecado que ele teve. Ele vai ser perdoado, e Deus diz que lança no mar do esquecimento. E Deus também diz na sequência: se um justo viveu 50 anos da sua vida me servindo, ele não se dobrou aos ídolos,
ele ajudou ao próximo, ele serviu a Deus, mas no final da sua vida, ele se desviou dos meus caminhos, diz o Senhor. A Bíblia diz que Deus não se lembrará dos 50 anos de serviço que ele teve. Ou seja, o último estado é o que realmente importa. Parece injusto, mas não é. É o último estado é que determina quem eu realmente sou diante de Deus. Então, aqui fala que se vocês, nós, fala assim, se nós, isso, sempre nós, não nos tornarmos negligentes, mas imitarmos aqueles, ele está falando agora aqui dos heróis da fé, que ele vai falar depois no capítulo 11, pessoas que nem viram a promessa, mas ficaram firmes até o fim. Então eu não tenho que ver as coisas acontecendo para eu crer, eu tenho que crer porque Deus disse. Eu não tenho que esperar a situação ficar melhor, favorável, para que eu agora vá servir a Deus. Eu tenho que servir a Deus independente da situação, independente das circunstâncias, porque os heróis da fé não viram. Abraão foi ministrado hoje aqui, ele está lá entre os heróis da fé, ele não viu a promessa de Jesus, o Salvador. Ele não viu, mas ele creu quando ele entregou o seu filho Isaque como símbolo ali da morte de Jesus no nosso lugar. Na verdade, não é o Isaque que é Jesus, é aquele cordeiro que apareceu ali no meio dos arbustos. Aquele ali que é Jesus, não é Isaque. Isaque somos nós. Eu e você que ia estar naquele altar ali, e o cutelo ia bater no nosso pescoço. Só que Deus preparou o cordeiro no nosso lugar. E aí nós fomos salvos. Então ele não viu, mas ele creu. Jesus falou assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Viu o dia, viu a promessa. Ele viu o que ia acontecer. Só que ele morreu antes que isso acontecesse. Então tem promessa na nossa vida, irmãos. Preste atenção, que ela demora. Demora, porque a Bíblia diz que Deus trabalha. Então Deus está trabalhando. Primeiro, para eu e você sermos capazes de receber essa promessa. Porque às vezes Deus quer dar uma bênção tão grande para nós, a gente vai pegar aquela bênção e vai desviar. Então Deus sabe a hora certa de te dar as coisas. E o mais importante são as promessas espirituais. A gente quer muito para agora. Quero viver hoje. Quero conquistar hoje. Que bom, irmão, conquiste, seja grande. Pastor Mário falou aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não ame o dinheiro, mas seja uma pessoa abençoada, próspera, e abençoe as pessoas ao seu redor. Há um mês, pouco atrás, eu ministrei sobre isso, inclusive perguntei se alguém queria ficar rico, lembra, pastor? Se você não tendo amor ao dinheiro, se você ficar rico, você será uma bênção. Como tantos empresários, servos de Deus são uma bênção. Tem homens de Deus que o testemunho deles é maravilhoso. Eles chegaram ao ponto de dar 90% do que eles ganhavam e ficavam com 10%, que era o suficiente, mais do que o suficiente para eles viverem. Esses homens foram ricos, mas não amavam o dinheiro. Então eles foram capazes de receber uma promessa de prosperidade. Tem gente que não prospera, e é por misericórdia de Deus. E tem gente que não prospera porque não semeia. E a Bíblia também é clara: se eu não semear, eu não colho. Há necessidade da semeadura, da honestidade, de você estar fundamentado em princípios da palavra de Deus, que nós ministramos aqui todo domingo. Então tem promessa para cada um aqui. Amém? Amém. Tem herança preparada para cada um aqui. Papai, mamãe, ore e pergunte para Deus qual é a promessa que cada um dos seus filhos tem. E peça para Deus te mostrar claramente. E quando você orar, você vai orar essa promessa, mesmo que você não veja aquilo. Não está acontecendo. Quando meus filhos eram pequenininhos, Deus mostrou a promessa para os 4. Isso me ajuda tanto, porque quando eu oro, eu só olho para isso. Não estou nem aí com o que eu estou vendo, mas sim aquilo que Deus me mostrou. Aleluia.
Não me importa a situação atual, me importa o que Deus disse. Se eles não escolherem esse caminho, perde a herança prometida. Mas a minha oração e intercessão é agradecendo a Deus pelo aquilo que Deus disse que eles são, e não aquilo que eles me mostram hoje. Amém? E para você a mesma coisa. O que Deus tem de projeto na sua vida? Você já perguntou para Deus? Aonde Deus quer te levar? Deus fala, queridos. E você vai reconhecer a voz do seu pastor. E quando não for a voz do seu pastor, Jesus, o sumo pastor, você vai entender também que é o inimigo. Porque você vai ter sensibilidade. Porque você não é mais criança na fé. Você vai ter entendimento. Hoje, 5 horas e 55 minutos da manhã, ouvi uma voz falando o meu nome. Marcelo. Só que não era a voz de Deus, porque eu conheço a voz de Deus. Uma voz esquisita e me trouxe medo. Meu coração disparou e eu acordei. Aí eu falei, quem é? Estava deitado na cama. Aí não respondeu. Orei, repreendi o diabo e voltei a dar mais uma cochilada. Mas o inimigo, ele fala também. Então toma cuidado e reconheça a voz do seu pastor. Deus já falou comigo mais de uma vez, claramente, voz audível. E é uma voz tão maravilhosa, que traz tanta paz no coração. Mas o Espírito Santo não nos deixa enganado. Quando o inimigo falou meu nome, hein? Eis que te chamo pelo nome, tu és meu. Mas eu não sou de Satanás, não. Ele tenta enganar. Só que a tradução simultânea do Espírito Santo me fez entender que aquela voz era do adversário. Eu não sei o que ele queria. Eu sei que ele levou fogo. Então, discirna a voz do Senhor. Avançando. Capítulo 10 de Hebreus. Abre aí. Não fecha Hebreus, não. Deixa eu ver onde eu estou aqui. Ainda dá. Vamos avançar. Capítulo 10, no 26 e 27, ele fala: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. É forte. Fala para o seu irmão, é forte. Se nós, conhecendo a verdade vai ser ministrada, já foi, muitas verdades já foram ministradas, e vai ser mais ainda. E mesmo assim nós continuarmos batendo a cabeça e dizendo, não, eu acho que é assim, acabou. A Bíblia diz que a única expectativa que existe é juízo de fogo eterno. Então, vamos vigiar nos nossos achismos, porque o fato de eu achar não vai mudar o coração de Deus. O que a Bíblia diz a esse respeito? Essa é a mensagem. Hebreus 12 facilita muito a nossa vida, se nós olharmos por esse ângulo. Versículo 1, que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então existe uma carreira, uma corrida a ser desempenhada. E a Bíblia fala para nós tirarmos os embaraços. Então, detecte na tua vida o que te embaraça, o que te impede de crescer espiritualmente, o que te impede de crescer como pai e mãe, como filho, o que está te impedindo de crescer profissionalmente. Desembarace a tua vida. Busque em Deus a estratégia, a sabedoria. Então, para você não andar no pecado, a ilustração que eu fiz aqui dos olhos vendados, tire a venda dos seus olhos também, através da revelação das Escrituras.
Meu querido, não precisa vir aqui um profeta girando e pulando e dizendo: tem uma palavra para ti hoje, Deus me revela. É gostoso quando isso acontece e é importante e é bíblico. Mas você tem aqui nesse livro a revelação máxima de Deus para a tua vida. Conheça, se aprofunde e corra com perseverança a carreira que Deus colocou na sua mão para você desempenhar. Cada um tem uma carreira. Você tem como é que chama o curso que você faz, ô Marcão? MBA. Você tem um MBA cristão. Você tem um MBA profissional. Nós temos aí uma pós-graduação. Sai do leitinho. Vai para o alimento sólido. Vamos dar leitinho para os que estão chegando. Mas vamos comer comida pesada. Aprofundando na palavra de Deus. E corra com perseverança a carreira proposta. Aí você olha lá na frente e você olha para a cruz de Cristo e você vai ver algo muito simbólico e importante. Ele não queria estar lá. No Getsemane ele disse: Pai, tem outro jeito? Dá para salvar a humanidade sem eu ter que beber esse cálice? Não foi assim que ele orou? Mas o que ele fala depois? Faça, Senhor, a tua vontade, não a minha. 3 vezes ele orou. Não é gostoso fazer muitas coisas. Se eu for querer fazer só aquilo que me dá prazer, eu vou andar em pecado. Porque, olha, acordar 5 horas da manhã, orar por vocês, orar pela minha família, ler a Bíblia, fazer meu devocional, trabalhar num depósito carregando caixa o dia inteiro, não é gostoso. Chegar em casa, botar os pés para cima e dormir, não. Tem ministério segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E eu sou tão feliz com isso. Porque eu tenho um autor e consumador da minha fé e eu olho para ele. Quando eu estou no meu lazer, ali no meu descanso, onde estava lá com a varoa no sofá, assistindo um filme bem gostoso, desfrutando com consciência tranquila. Senhor, eu sei que eu estou no centro da tua vontade. Errei bastante já, Senhor, e vou continuar errando, mas o Senhor está me orientando, está me trazendo para o eixo todas as vezes. Eu tenho um alvo que é Jesus. Eu olho para o Senhor. Quando a minha vontade diz que quer fazer alguma coisa, eu pergunto: Senhor, qual é a tua vontade? E ali o Senhor tem a palavra final sempre, e a gente é realizado dessa forma. Amém, querido? E por fim, Hebreus 12 ainda, avança aí para o versículo 14. Não adianta a gente conhecer a palavra, a gente ser mestre, ser tudo, e não fazer isso aqui, ó. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Então, o que eu vejo aqui, né? Não adianta nada eu conhecer as Escrituras, eu ser profundo nas doutrinas, mas eu não viver em paz com as pessoas. Eu não ter um coração puro, um coração santo, que não profana. Porque o exemplo de Esaú, o que ele fez? Ele trocou algo santo, que era a primogenitura, ele trocou por um prazer carnal. Ele estava com fome, desesperado de fome, e preferiu comer aquele prato de lentilhas que o irmão dele tinha e comprou do Esaú a sua primogenitura. Então ele foi profano, ele vendeu algo que era santo. Toma cuidado para você não vender
a santidade que Deus pôs na tua vida. Não troque as coisas santas. Porque aqui fala, como eu falei que Deus é longânimo, né? Aqui fala que para ele não teve mais jeito. Ele buscou a bênção e foi rejeitado. Porque ele já tinha entregado na mão do inimigo algo que não tinha como voltar atrás mais. Jacó foi abençoado com a bênção que era de Esaú. Hoje nós poderíamos ser descendentes espiritualmente de Abraão, de Isaac e de Esaú. Mas nós somos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Talvez o nome da terra escolhida não fosse Israel, que foi o nome que Jacó trocou, mas seria Edom, que é a terra de Esaú. Nós seríamos edomitas do céu, não israelitas do céu. Então, por ele trocar, mesmo buscando com lágrimas, ele perdeu. Não estou falando aqui de salvação, porque uma pessoa arrependida, ela encontra, a não ser que não haja mais arrependimento. Porque Saul, não Esaú agora, Saul, ele não houve lugar de arrependimento no coração dele, e ele morreu e foi para o inferno. Ele não teve lugar de arrependimento. Mas veja só, Manassés foi o pior rei de Israel. A Bíblia diz que todo aquele juízo veio por causa do pecado de Manassés. Mas se você ver lá, você vai ver que no final da vida dele ele se converte, se quebranta e aparentemente foi para o céu. Só que por causa dele foi tudo destruído. O país inteiro ele conseguiu destruir por causa das decisões dele. Então, salvação não está relacionado com isso aqui. Perde-se sim promessas, perde-se sim herança. Então lembre-se, cada um de nós, você tem liberdade de fazer o que você quiser, mas um dia haverá prestação de contas. E eu posso perder muita coisa sim, se eu não andar na presença de Deus. Ele fala para a gente ser santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é ser santo? É separar-se do pecado. Escolha não pecar. Para isso, tire a venda dos seus olhos e descubra o que a Bíblia diz a respeito de cada assunto. Em nome de Jesus. E para finalizar, Pedro, na sua primeira carta agora, diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então aqui está bem genérico, não está trazendo uma doutrina aqui, mas está dizendo para nós nos separarmos do pecado. E nós temos que detectar aquilo que não é claro na palavra, mas que a palavra traz para nós. Qual é a visão? Aonde nós vamos andar? Para que a gente não erre e ande em santidade também como igreja aqui na terra. Então a partir da semana que vem, a gente começa a sair do campo da subjetividade e entra nas coisas mais práticas. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, como diz Tiago. Se estiver vivo até lá, né? Oh Jesus, podia ser hoje. Aleluia. Mas Deus sabe, né? Acho que ainda tem alguma coisinha para fazer aqui. Amém? Glória a Deus. Então, amado, em resumo, busque o conhecimento, desvende. Né? Se não quiser esquecer, lembre da venda, da dinâmica aqui. Ó. Seus olhos não podem estar vendados, senão você vai errar e vai tomar decisões que podem trazer consequências bem graves para você e para sua família. E a Bíblia é maravilhosa, porque tudo que ela traz é bênção na tua vida. Se você praticar o que a Bíblia diz, você vai ser uma pessoa feliz, realizada, realmente plena, realmente completa. Não vai faltar nada. Você não vai depender mais dos outros. Essa é a parte egoísta mais legal que eu vejo na Bíblia. Porque você vai ser feliz em si mesmo, você e Deus. Independente das circunstâncias, você terá paz no seu coração. E aí entra o versículo que a Alessi citou aquela hora, que a paz será o árbitro do seu coração. Ali diz que você vai estar realizado, você vai estar em paz com Deus, e nada vai tirar a sua tranquilidade. Você pode estar em guerra em volta de você, pode estar com fome,
pode estar com necessidade, mas você vai declarar: aprendi a passar fome, aprendi a ser perseguido, aprendi a ter necessidade, aprendi a ter abundância, aprendi a viver em tempo de paz. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque você conhece a vontade de Deus, amém? Feche seus olhos.